vida vagas, procelosa ação. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Bom dia, queridos. E aí, nós estamos chegando hoje para continuarmos servindo, adorando, glorificando a Deus, independente de onde nós estivermos, e chegar até você é um privilégio. Eu, pastor Eliakim, pastor titular da Igreja Batista em Jardim Santana, em São Paulo, aqui da zona leste da capital de São Paulo, tenho tido o privilégio, a alegria de, aos domingos de manhã, estar aqui com você, na sua casa. Obrigado por acompanhar o nosso canal da Igreja Batista em Jardim Santana, e acompanhar os estudos que nós temos apresentado. Seja bem-vindo e louvamos a Deus pela sua vida, tanto os membros da Igreja Batista em Jardim Santana que estão nos acompanhando, como os nossos amigos, irmãos de outras igrejas. Obrigado, queridos, por nos acompanhar, e assim que você tiver um tempinho, faça o seu registro aqui no nosso canal, aumente aí o número de pessoas que estão registradas no nosso canal, e faça parte dessa grande família. Muito bem, você já teve a oportunidade de glorificar a Deus, louvar ao Senhor. Iniciamos aí a abertura do culto dessa manhã, do estudo que teremos, louvando ao Senhor, glorificando a Deus. E eu quero orar por você,
pedir a graça de Deus, a bondade do Senhor sobre a sua vida nesse instante. Oremos, Pai querido, Deus de excelsa bondade, bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti e suplicamos, Senhor, que a Tua bênção, a Tua bondade, a misericórdia do Senhor se estenda, ó Deus, e seja dispensado sobre todas estas vidas, famílias, onde que cada um se encontre neste momento, seja o que esteja acontecendo, ó Deus, seja favorável aos Teus filhos, Senhor. Hoje temos certeza de que muitos estão nos acompanhando, estarão conosco durante esses minutos, ó Deus, na certeza de que algo novo estará acontecendo nas suas vidas, nas suas famílias, com os seus amigos. E nós cremos nisso, nós acreditamos nisso, ó Deus. Por isso, derrame da Tua bênção, da Tua graça sobre essas pessoas, ó Deus. E agora nós suplicamos a Tua bênção, ó Deus, sobre os momentos que passaremos juntos dessa manhã, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado e que haja edificação, crescimento espiritual. É por isso que nós invocamos o Teu nome, nós exaltamos, reconhecemos a Tua grandeza, mas principalmente, ó Deus, receba o nosso culto, a nossa adoração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos aí com uma série de mensagens olhando a história bíblica, passando pelo Antigo Testamento, observando aquilo que o nosso Deus realizou, observando o comportamento do povo de Deus em todas as épocas e em todos os tempos, para constatarmos o de mais especial que queremos passar para você. Que independente do tempo, da época, o Deus que nós escolhemos, o Deus verdadeiro, todo-poderoso, Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda. Ele tem estado com você em todos os momentos, como está agora, porque Ele é onisciente. Ele te conhece. Ele está presente com você, porque Ele é onipresente. Ele está aí com você. Mas Ele também tem todo o poder nos céus e na terra, e que haja manifestação deste poder aí onde você está. Deixa o Senhor agir na sua vida, e eu convido você para continuar caminhando conosco pela história, para que nós possamos entender melhor o que tem acontecido no nosso tempo, na nossa época, e que você seja ricamente edificado e abençoado para a glória de Deus. Hoje nós estaremos, depois de termos destacado a vida, os atos, as ações, compromisso, fé, obediência de Moisés, depois de termos falado que praticamente o Antigo Testamento
também o Novo Testamento cita de uma forma grande, muitas vezes, Moisés, o homem de Deus, que foi escolhido para orientar, para conduzir o povo de Deus a novamente estar retornando à sua terra. Nós já passamos pela vida de Josué, destacamos este homem que deu continuidade ao todo o trabalho de Moisés. Deus o chamou para ele dar continuidade, os acontecimentos. Semana passada vimos a vida de uma mulher chamada Raabe, que se tornou de prostituta a princesa pela fidelidade, pela obediência, pela seriedade com que ela acabou levando e absorvendo as orientações, e Deus faz isto com todas as pessoas. E agora, novamente encontramos o povo numa situação muito complicada, e a gente olha para a história, podemos ver isso, até que Deus levanta homens e mulheres para falar em nome dele, orientar o povo. E nós chegamos agora e estamos destacando, hoje nós vamos destacar o livro de Esdras, olhando para a história, o sacerdote que vai lá no passado, pega novamente a Bíblia, a Torá, o livro da lei, e traz para o povo. Ele não apenas traz o livro da lei para o povo, como ele abre esse livro e ensina, e orienta, e mostra por que aquela situação do povo estava acontecendo. E hoje nós estaremos dando uma olhada nessa história, e eu quero convidar você para fazer isto. Esteja muito atento aos dados históricos, aos personagens, a todos que estiveram envolvidos nessa história, e vamos aprender com ela. Esse é o propósito dessa série de estudos, estarmos aprendendo com a história para olharmos para o nosso tempo e reconhecermos que Deus continua agindo com poder e graça. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça e bênção sobre a sua vida. E vamos agora, abra a sua Bíblia aí no livro de Esdras, e vamos agora ouvir e comparar esta história com aquilo que está aqui, registrado na Palavra de Deus. Fique aí com essa história maravilhosa, e que Deus esteja abençoando a sua vida. Amém. Esdras, filho de Seraías, da linhagem sacerdotal de Arão, contemporâneo de Neemias, era sacerdote e escriba, mestre. Possuía amplo conhecimento da Torá, a lei de Moisés, dada pelo Senhor, e era praticamente dela. Esdras foi um homem de Deus, abençoado em todas as suas atitudes, pois o Senhor estava irrestritamente com ele. Livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Cheio de fé e coragem, com alma comprometida em ajudar as pessoas a viver de acordo com o que as Escrituras ensinam. Esse livro, segundo historiadores, inicialmente formava uma só obra com crônicas dos reis e Neemias, como aparecem nos manuscritos hebraicos antigos. Flávio Joséfo, historiador, e o próprio Talmud referem-se ao livro de Esdras.
mas não há um livro de Neemias à parte. Os manuscritos mais antigos igualmente apresentam Esdras e Neemias como uma só obra literária. O primeiro a fazer a separação entre os dois livros foi o cristão e filósofo Orígenes, egípcio de Alexandria. Contudo, ele denominou os livros como primeiro Esdras e segundo Esdras. Os livros só foram nomeados Esdras e Neemias muito tempo depois, quando as traduções em inglês realizadas por 50 eruditos das principais universidades inglesas sob a liderança do rei Tiago, ou King James. Essa mesma tradução aparece nos manuscritos hebraicos até as edições da Bíblia hebraica de hoje, desde 1448. Acredita-se de que Esdras foi o autor dos dois livros. O livro de Esdras retoma a história na altura em que o livro de 2 Crônicas termina, inclusive repetindo um decreto dado por Ciro, rei da Pérsia, que hoje é o Irã, para que se cumprisse a palavra de Deus anunciada por Jeremias, permitindo que os judeus voltassem a Jerusalém. Livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 a 23, e Êxodo, capítulo 1, versículo 1 a 3. A história não havia sido favorável ao povo de Israel, por isso a nação estava em declínio. A Babilônia, uma superpotência militar, havia derrotado Israel, deixando a cidade arruinada e levando a população para o exílio. Agora, alguns judeus, após 128 anos, estavam de volta a Jerusalém e tentam recomeçar tudo. Uma árdua tarefa que se arrasta por décadas, mas a situação ali não era boa até que chegou Esdras. Esdras veio da Babilônia e recebeu uma missão de Artaxerxes, rei da Pérsia, na época de seu reinado. O mesmo foi enviado a Jerusalém em 458 a.C., num segundo regresso de pessoas com um número equivalente a 1754. No primeiro regresso, o número foi equivalente a 49.897 pessoas. Entre os que acompanharam Esdras estavam alguns israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, guardas e servidores do templo. A missão era verificar como estavam em relação à obediência ao ensino de Deus. Esdras e sua caravana estavam levando consigo ouro e prata provenientes de doações e utensílios, bem como, no seu decreto, o rei ordenou que todos os tesoureiros do território a oeste do Eufrates providenciassem a Esdras tudo o que ele precisasse. Tudo o que Deus pedisse para o templo em Jerusalém era para ser entregue sem hesitação. Esdras foi autorizado ainda a nomear magistrados e juízes naquele território para administrar a justiça a todo o povo que viva de acordo com os mandamentos de Deus, e ainda que ensinasse esses mandamentos aos que não conheciam. Estava sob a pena quem não obedecesse aos mandamentos. Perto do canal Ahava, Esdras proclamou um jejum, pois era hora de demonstrar humildade diante de Deus e de orar por sua santa orientação e proteção na viagem, pelas pessoas e pelo que estava transportando. Esdras cria e declarava: o nosso Deus protege a todos os que o buscam, mas se desvia daqueles que o abandonam. Eles transportavam 25 toneladas de prata, 100 utensílios de prata no valor de quase 4 toneladas de ouro, 20 tigelas de ouro e 8,5 kg, e 2 vasilhas de bronze polido, tão valioso quanto o ouro. Tudo eles tinham consagrado ao Deus eterno. Durante a viagem, os sacerdotes e os levitas ficaram responsáveis por levar todas essas coisas até o templo em Jerusalém. Depois de 4 dias da chegada em Jerusalém, suas cargas foram pesadas no templo e entregues a Meremote, filho do sacerdote Urias, e Eleazar, filho de Finéias. Eles estavam juntos, além dos levitas, Josabade e Noadiase. Tudo foi contado, pesado e registrado,
E quando chegaram os exilados, eles ofereceram as ofertas queimadas a Deus. Como segue: 12 boias, representando as tribos de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 cabritos, como oferta de perdão. E eles também divulgaram as ordens do rei aos administradores das províncias nomeadas no território a oeste do Eufrates. E eles deram todo o apoio ao povo na obra do templo de Deus. A situação encontrada ali não era boa, pois o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos vizinhos, muito menos das práticas perversas e obscenas dos cananeus, dos heteus, ferezeus, jebuseus, dos amonitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles deram suas filhas em casamento a esses povos, e seus filhos se casaram com as filhas deles. Portanto, a linhagem santa agora está misturada com eles. E o pior, que os líderes espirituais oficiais foram os primeiros a cometer pecados. Esdras, nesse momento, jogou-se no chão desesperado, rasgando sua roupa e raspando seu cabelo. E muitos dos que estavam ali vendo essa cena começaram a tremer de medo do que Deus estava dizendo sobre a traição dos exilados. Eles sentaram ao lado de Esdras, e à tarde, na hora do sacrifício, ele se levantou, erguendo as mãos a Deus, e orou dizendo: meu Deus, estou tão envergonhado que nem consigo olhar para ti. Nossos pecados são maiores que nós e nos impedem de enxergar. Nossa culpa chegou até o céu. Estamos atolados em culpa desde os tempos de nossos antepassados, por causa de nosso pecado. Nós, nossos reis e sacerdotes, fomos entregues a reis e estrangeiros para sermos mortos, levados cativos, saqueados e envergonhados, como acontece hoje. Agora, por um breve momento eterno, permitiu que alguns de nós escapássemos e pisássemos de novo nesse santo lugar. Assim, fez nossos olhos brilharem e aliviou um pouco o nosso sofrimento. Éramos escravos, mesmo assim o nosso Deus não nos abandonou. Ele nos fez obter favor dos reis da Pérsia e nos tem dado coragem para reconstruir o templo do nosso Deus, restaurar as ruínas e construir um muro de defesa para Judá e Jerusalém. Agora, ó Deus, depois de tudo isso, o que podemos dizer? Pois desprezamos os teus mandamentos, que nos deste por meio dos profetas. Eles nos disseram: a terra que vocês vão possuir está poluída, entulhada com a perversidade do povo que vive ali. Eles a contaminaram com suas práticas abomináveis. Por isso, jamais entreguem suas filhas em casamento aos filhos daqueles povos, nem deixem que as filhas deles se casem com seus filhos. Não permitam que esses povos se sintam à vontade no meio de vocês. Não se envolvam com eles, nem se tornem amigos deles, para que vocês se tornem um povo forte, ganhem bastante dinheiro e deixem um patrimônio razoável para os filhos. Depois de tudo que sofremos por causa de nossos erros e da culpa que acumulamos, ainda que o castigo tenha sido muito menos que o merecido, porque tu nos livraste da opressão, estamos outra vez quebrando os teus mandamentos. Nossos filhos estão se casando com pessoas que praticam perversidades. Não seria isso o motivo para que elimines esse povo, sem deixar um único remanescente, sem dar a ninguém a chance de escapar? Tu és o Deus justo de Israel, e hoje não passamos de um pequeno bando de exilados que conseguiram sobreviver. Olha para nós que estamos adiante de ti, com toda essa culpa, mas sabemos que não vamos aguentar essa situação por muito tempo. Todos começaram a chorar compulsivamente em volta de Esdras, quando Secanias, porta-voz do povo, declarou: traímos o nosso Deus casando-nos com mulheres estrangeiras dos povos ao redor. Mas nem tudo está perdido. Há esperança para Israel. Vamos fazer uma aliança agora mesmo com o nosso Deus. Vamos mandar embora todas essas mulheres e seus filhos, de acordo com o que meu Senhor e aqueles que respeitam os mandamentos de Deus estão dizendo. Agora, Esdras, levante-se, tome a iniciativa e nós apoiaremos. E não volte atrás. Assim, Esdras arrancou dos sacerdotes,
dos levitas e de todo Israel a promessa solene de acatar a proposta de Secanias. E eles honraram a promessa. Esdras foi para a casa de Joanã, onde se hospedou ali e permaneceu em jejum. Depois disso, foram enviados mensageiros para chamar a todo o povo para se reunir em Jerusalém. Num dia chuvoso, todos estavam ali, apreensivos e ansiosos por conta daquela convocação, ao que Esdras declarou: vocês são traidores. Valendo-se dos atos cometidos até ali, eles reconheceram o erro e, salvo por poucas oposições, concordaram de se posicionarem e se separarem daquelas mulheres, e assim estes casos foram resolvidos. A primeira exposição bíblica diante do povo após 13 anos da chegada de Esdras, nós vemos no capítulo 8 de Neemias, quando todos os israelitas haviam se instalado em suas cidades. O povo se reuniu na praça em frente à porta das águas e pediu que ele, Esdras, trouxesse o livro da revelação de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Ele leu o livro nessa praça e todos choravam muito enquanto ouviam as palavras da revelação, ao que Neemias, o governador, Esdras e os levitas declararam: este dia é consagrado ao Eterno, o seu Deus. Não chorem nem fiquem abatidos, ao que os escribas continuavam dizendo: sosseguem, esse dia consagrado, não fiquem tristes. E nesse dia também eles prepararam uma festa e repartiam com todos, até mesmo os que não tinham, os pobres, pois era dia consagrado a Deus. A partir dessa data, a pregação diária levou todo o povo a um profundo arrependimento, confissão de pecado e a reafirmação da aliança. Tudo indica que Esdras trouxe uma cópia da Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou pelo menos um rolo do livro de Deuteronômio. Vemos ainda no capítulo 12 dessa carta, Esdras liderando um grupo na dedicação da reconstrução dos muros de Jerusalém. Não temos informações sobre o nascimento ou morte desse sacerdote e escriba. Contudo, podemos contemplar sua fidelidade para com Deus e nos alegrar, sabendo que Ele mesmo, o Senhor, é quem levanta os seus escolhidos para realizar uma obra com propósito, com o objetivo de atrair para Ele o que Ele mais ama: pessoas. Olha como foi gratificante e como foi importante para nós olharmos para o livro de Esdras, a história de Esdras, desse sacerdote, e vermos quantas coisas aconteceram e a providência de Deus vindo novamente, sendo a mão de Deus se estendendo em direção ao seu povo para que eles pudessem entender a grandeza e a bondade de Deus. Nós estamos agora andando pela história e eu quero convidar você a nos acompanhar nesta caminhada histórica com o propósito de estar abençoando a sua vida, da sua família e dos seus amigos. Nós já estamos também com os nossos cultos presenciais, tanto na semana, às terças-feiras, nós temos estudado essa história. Às quintas-feiras, um tempo de oração, de nos dobrarmos diante do Senhor e suplicar a sua graça, sempre na semana às 20 horas. E no domingo, pela manhã, às 9 horas, nós continuamos estudando essa história maravilhosa, e à noite, sempre um culto de celebração, um culto de gratidão a Deus, onde louvamos, glorificamos, olhamos para a Bíblia, para a Palavra de Deus, e eu convido você para estar conosco nesses cultos presenciais. Domingo às 9 horas da manhã, à noite, às 18h30, venha nos conhecer. A Igreja Batista em Jardim Santana está aqui na zona leste da capital de São Paulo, no bairro do São Miguel Paulista. Nós estamos localizados na rua Flor de Cachimbo, 193, no Jardim Santana. Vai ser um prazer, uma alegria muito grande ter você
conosco. Por exemplo, hoje, às 18h30, nós estaremos reunidos com um culto maravilhoso. Hoje nós estamos fechando aí o mês da mocidade, da juventude, e nós teremos o culto dirigido pelos jovens. Eu estarei pregando, trazendo uma mensagem desafiadora. Venha com a sua família, com os seus filhos, para nós adorarmos e bendizermos o nome de Deus. Tenha um domingo abençoado, uma semana maravilhosa na presença do Senhor, e continue louvando a Deus, glorificando ao Senhor através dessa música que separamos para a sua edificação, para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, derramando graça e bênção sobre todos vocês. Até a próxima oportunidade, com a graça e a bênção do nosso Deus. Deus abençoe, queridos. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido.
As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro